Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. E começamos de olho no Supremo Tribunal Federal. Uma proposta do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, foi encaminhada à Câmara e ao Senado para mexer no Código Penal e alterar os prazos de prescrição de penas. O que ele está querendo, o ministro Dias Toffoli? Que depois da condenação em segunda instância, se alguém recorrer para a terceira ou até para a quarta instância, a quarta seria o próprio Supremo, que pare de contar o prazo para prescrição. Isso dificultaria, por exemplo, que advogados ficassem recorrendo e que, com recursos quase que infinitos, o crime prescrevesse, não houvesse mais punição. Isso está sendo visto por alguns analistas como uma sinalização até do voto do próprio ministro Dias Toffoli. No dia 7, semana que vem, será retomada aquela sessão que vai julgar se fica mantida a execução da pena após condenação em segunda instância, como prevalece hoje, por 6-5 naquela decisão de 2016. A gente acompanha essa relação entre os dois temas e tem repercussão hoje no Estadão. E o presidente Jair Bolsonaro, na Arábia Saudita, entende que todo mundo, como ele, gostaria de passar uma tarde com um príncipe, especialmente as mulheres. O presidente, que se encontra hoje com Mohammed bin Salman, faz um jantar, participa de um jantar nesse tour que ele faz pelo Oriente Médio, talvez tenha esquecido só que as mulheres na Arábia Saudita recentemente conseguiram dinheiro para dirigir, mas não podem, por exemplo, viajar, desobedecer um tutor, em tribunais. A sua palavra, seu testemunho vale só metade do que representa um testemunho do homem, enfim. Presidente que, nessa conversa com jornalistas, foi questionado sobre a crítica do ministro Celso de Mello, decano do Supremo, sobre um Twitter, um vídeo que ele publicou no Twitter. Ele encerrou essa entrevista. Nesse vídeo você deve ter visto, viralizou nas redes sociais. Trata-se de um leão que está sendo atacado por algumas hienas. E dentre essas hienas, elas são representadas, por exemplo, o próprio Supremo, partidos de esquerda e até a imprensa. Outro destaque tem a ver com a economia. A reportagem hoje do Estadão detalha propostas do ministro da Economia, Paulo Guedes, depois da aprovação da reforma da Previdência, para tentar cortar gastos públicos e garantir mais dinheiro para investimento. Bom, uma das propostas é a reforma administrativa, com redução de salário inicial dos servidores, também uma redução no número de carreiras e mexendo na estabilidade dos novos servidores. Também tem lá a previsão de uma outra medida para destravar o orçamento, aquelas amarras do orçamento para sobrar mais dinheiro para investimento, na alegação do ministro. Ainda a questão da divisão de recursos do pré-sal com os estados e ajuda aos próprios estados também. A expectativa é que ele apresente esse plano hoje aos parlamentares lá no Congresso Nacional. A gente acompanha. E a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem 11 mandados de busca numa nova fase da Operação Lava Jato, cumprida e deflagrada aqui em São Paulo. Ela tenta encontrar pessoas ligadas, familiares e pessoas ligadas a Paulo Preto, que é investigado por prática de lavagem de dinheiro. São diversos mandados, tem aqui na região metropolitana, na capital paulista também. Lembrando que Paulo Preto está preso desde fevereiro pela Polícia Federal lá de Curitiba e a sua pena já passa de 172 anos de prisão. No esporte, destaque para a Copa Libertadores Feminina. Corinthians conquistou o campeonato ontem em Quito, no Equador, e derrotou por 2-0 outro time brasileiro, a Ferroviária. E o Corinthians, que havia perdido para a própria Ferroviária o título brasileiro dessa temporada, agora no mês de setembro, então devolveu. Aliás, o Corinthians, esse time feminino do Corinthians, entrou no Guinness Book este ano, 34 vitórias seguidas. A invencibilidade foi perdida justamente para a Ferroviária, no empate lá no primeiro jogo da decisão do Brasileirão, viu, Cari? 34 jogos das meninas invictas. O Estadão hoje também traz um perfil do Thailson, um jovem revelado pelo Santos de 20 anos apenas e que tem 9 irmãos e os pais dele trabalham com serviço de limpeza. Tem um pouco da história lá do Thailson, a nova joia santista. Bom, e a gente encerra com uma notícia triste. O Thor, que é um cãozinho especializado em salvamento de vidas, morreu.
Ele era integrante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ajudou bastante no salvamento de diversos acidentes, como o desastre em Mariana em 2015 e também o de Brumadinho em janeiro deste ano. Ele morreu com infecção generalizada, tinha 5 anos e o Corpo de Bombeiros lamenta, né? Mas reitera que ele salvou diversas vidas e foi bastante importante na corporação. Isso aí. Estes e outros destaques se acompanha hoje nas plataformas do Estadão. Uma ótima terça. Até amanhã. Até amanhã.